Nós vamos assistir essa porra agora e eu vou tentar ser o menos interruptivo possível, sendo que eu já sei que eu não vou conseguir. Tá? Foi bom conhecer vocês, foi bom fazer essa live no dia de hoje. Eu espero que eu consiga chegar até o final dessa live com vida, mas eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente e eu vou dar o play aqui pra vocês que pediram. Quem não pediu, se tiver gatilho, quiser sair fora, quiser ir embora, pode ir. Não tem problema. Deixa o like na live, porque você tá dando like antes de eu assistir a entrevista, então o seu like é válido, tá? Não deixa de... Olha, já saiu 2 pessoas da live, entendeu? O fato só de estar a cara desse arrombado aqui na tela, tá? Já saiu 2 pessoas. Então, se você quiser sair, pode sair, não tem problema. Tô de boa, tranquilo, gosto de você, não vou deixar de gostar por causa disso, porque eu sei que esse assunto aqui é um assunto muito pesado para pessoas, para as pessoas no geral. Então, mano, eu vou assistir, eu vou dar o play, sabendo que eu já tô me coçando aqui e é ódio. É o ódio me consumindo por dentro, tá? Mas vamos ver isso aqui, porque eu falei que a gente ia assistir, é uma coisa importante que aconteceu, não é legal, porque a vida não é assim, a vida não é legal, muitas vezes, mas é uma coisa, é um fato que aconteceu aqui e vamos ver. Ó, mais uma pessoa saiu, tá? Você que tá aqui, que pediu pra eu assistir, tem a obrigação de deixar um comentário depois, dar o like na live e deixar um comentário depois sobre isso aqui, tá? Vamos lá. O que é que você... Aprenda a preparar massa de pastel em casa. Olha o card que já tá aqui na... Bom, fundo branco, papapá, roupinha clara, branca, a pulseirinha escrito Jesus. Olha, mano, já me arrependi amargamente. Você tem a dizer em sua defesa, Robinho? Olha, eu fui condenado na Itália, né, injustamente, por 9 anos, por algo que não ocorreu, né? Algo que não aconteceu e eu tenho todas as provas que mostram disso. Naquele dia eu estava numa noite tranquila, como qualquer outra noite normal. Estava me divertindo com a minha esposa, com os meus amigos. E num determinado momento, minha esposa acabou indo para casa para descansar, né? E nós continuamos a nos divertir com amigos. Eu sempre gostei de música, sempre gostei de me divertir com alguns amigos e outros conhecidos. E estávamos numa boate, né? Normal, num café, que uma garota se aproximou, uma moça se aproximou e começou a conversar comigo, começou a ter um leve contato. Nós fomos para um lugar que estava bem próximo, um lugar aberto, que não dava para todo mundo ver, tinha outras pessoas no local, tinham seguranças no local. E logo após essa superficial e rápida, o rápido contato que eu tive com ela, eu fui embora para casa. Foi isso que aconteceu naquele dia. Não aconteceu nada além disso? Nada além disso. A pessoa que me acusa, a mulher que me acusa de algo tão grave, tão bárbaro, de estupro, ela lembra exatamente o que tinha acontecido no local, ela lembra exatamente a cor da minha camisa, ela lembra quantas pessoas estavam no lugar, né? Ela, antes do ocorrido, nós temos as imagens para vocês mostrarem, para quem quiser ver, para você, para quem estiver em casa, que ela já estava combinando com a outra pessoa de só se aproximar de mim após a minha esposa deixar o local, né? Logo após o ocorrido, ela também manda mensagem para algumas amigas dela, né? Afirmando que estava bem, para que as amigas viessem a buscar ela. E ela sai com os mesmos rapazes que estavam curtindo aquela noite normal. Ela vai para uma outra discoteca e continua se divertindo, dançando até outras horas da madrugada. Então isso prova que nada daquilo foi verdade. Então Prova. A grande vítima, né? A vítima é ele, na verdade. Né? vamos A justiça, pô, errou, né? Uma grande vítima. por etapas. Primeiro, realmente houve essa troca de mensagens, um dos teus amigos falando, então você venha nos encontrar, mas só fala com a gente depois que a mulher do Robinho sair. E ela fala, tudo bem. Isso já se insinua nessa conversa que para que você acontecer alguma coisa depois que a sua mulher saísse. Já deixa alguma coisa, pelo menos, sugerida de que algo fosse acontecer. Ela chegou no lugar, você percebeu se ela estava bêbada, se ela estava alterada de alguma forma? Em nenhum momento ela estava alterada, em nenhum momento houve algum comportamento diferente
estavam todos se divertindo, dançando, brincando. Nós temos imagens, inclusive, da mulher que me acusa dançando com outros rapazes. Tinham pessoas próximas, não era um local fechado, não era em nenhum momento um local que a mídia tentou mostrar que era um local violento, que não dava para ver. Pelo contrário, era um local bem calmo e ela não apareceu, não aparentou em nenhum momento estar inconsciente, até porque as provas e tudo aquilo que ela relata com clarezas de detalhes mostra que ela não estava inconsciente em nenhum momento. Você já conhecia a vítima anterior a essa data? Não a conhecia, nunca me aproximei dela, nunca tinha conversado com ela, ela não tem nada meu, nunca teve nenhuma mensagem. Aquele momento rápido foi o único contato que eu tive com ela. Bom, e durante áudios que nós tivemos todos acesso, né? Que estão acoplados ao processo. Acoplados? Eu não entendi por que a Carolina Ferraz que tá entrevistando ele. Não entendi. Só isso que eu tenho pra dizer. Tem um depoimento seu, na hora em que você é acusado, sabe que vai virar uma acusação de estupro, sua primeira reação é rir. Por que você riu? Porque você acha que aconteceu o que aconteceu na Inglaterra em 2009, que não ia acabar em nada aquela acusação? Olha, Carol, muito bom você ter falado sobre os áudios, né? Enfim, primeiro, os áudios, eles foram um ano depois do ocorrido. Isso foi em 2013 e os áudios foram em 2014. Naquele contexto dos áudios ali, eu estava conversando com pessoas que não são pessoas confiáveis, não são meus amigos. Para quem não sabe, jogador de futebol sempre se aproxima muita gente para tentar arrancar dinheiro. Eles começaram com uma história de gravidez, que a mulher que me acusa estava grávida. Depois eles trocaram a história que a mulher que me acusa queria 60 mil euros. Então, a minha risada foi de indignação, de querer... Olha, vocês não vão me extorquir. Eu sei que exatamente eu não fiz nada, né? Sei que eu não cometi nenhum crime, não engravidei nenhuma mulher. Então, assim, a minha risada não foi de deboche às mulheres, não foi de deboche à vítima. Foi simplesmente querendo me livrar daquela situação que eu estava completamente seguro que eu estava sendo extorquido. Você, entre a última foto, essa é uma pergunta que eu acho interessante você se posicionar. Entre a última foto em que ela está dançando com alguns dos seus amigos e ela sair e mandar uma mensagem para a amiga pedindo que a amiga fosse buscá-la, se passaram 22 minutos. O que aconteceu nesses 22 minutos? Então, nesses 22 minutos, que são poucos minutos, eu saí em 5, 10 minutos quando a minha esposa foi embora. Então, em 22 minutos... 22, né? Sempre envolvido com 22, né? Esse tipo de gente. Ela lembra do que aconteceu, ela lembra de todos os fatos, continuou mandando mensagem para as amigas e ali eu já não estava mais. Eu já tinha ido para casa. Eu fui o primeiro a sair, me despedi de todo mundo, como se faz em qualquer discoteca, me despedi. Mentira. Você só sai a francesa. O jeito certo é sair fora a francesa. Não tem que despedir de ninguém, não. Já tá errado aí, tá vendo? Ó, a contradição, ó a contradição. Até porque eu ia treinar no outro dia. Também não sou de beber, porque tinha que dirigir. Daquele momento eu fui embora para casa. Mas o fato dela se lembrar das coisas... Mano, essa estética não me convence, rapaziada. Não me convence em momento nenhum. Ela de roupa branca, ele de roupa branca, essa sala toda branca, parece que você tá num consultório odontológico. Mano, não convence. Não convence. Não adianta. Nada que vocês me falar vai me convencer com essa estética, com essa postura, com todo esse clima que tá envolvido aqui. E parece que a Carolina Ferraz tá com os bagulho anotado no caderno já pra, tipo, só levantar a bola, sabe? Tipo, um gerenciamentinho ali de crise, de mano, ó, a gente vai fazer as perguntas certinhas pra você vir dar a sua versão e parecer que você é inocente. Mano, não me convence, não adianta. Coisas dela não estar bêbada não quer dizer que não possa ter acontecido de fato o estupro. O que você quer dizer com essa sua alegação? Olha, ela me acusa de algo que, sem o consentimento dela, ela me acusa de estupro coletivo sem o consentimento dela. Se ela estava inconsciente no momento que ela estava comigo, que foi algo rápido e superficial, como que ela também estava consciente para lembrar quantas pessoas tinham na discoteca, para lembrar, para mandar mensagem para as amigas, para saber a marca do carro, tudo isso está no processo. Então, é impossível, Carol, você que é mulher que está me assistindo, estar inconsciente num determinado momento e lembrar de tantas coisas como ela lembrou. Então, isso é praticamente impossível. E tem o exame. Eles fizeram exames, os italianos fizeram o exame toxicológico que prova que a quantidade de bebida que ela bebeu, a quantidade de álcool, não sei se ela bebeu, porque eu não dei bebida nenhuma para ela, isso prova nos exames que ela não estava bêbada, era impossível
Mas ela foi fazer exames logo após o ocorrido? Eles pediram para que ela fizesse o exame, não depois do ocorrido, que ela foi procurar a justiça depois de 4 meses depois. 4 meses. E eu também. Sim, e o álcool sai do corpo em 4 meses. Eu não sei se você está sabendo, Robinho, a menos que você mantenha-se bêbado durante todo esse tempo, depois de 4 meses é óbvio que não vai dar, que a mina tava bêbada, porque ela, né? Também fiz, né, por livre e espontânea vontade, o teste de DNA e não deu nada meu do exame. Ou seja, eu poderia ter mentido, eu poderia ter dito que eu não estava lá, porque não tinha DNA meu. O outra pessoa que também fez exame de DNA estava lá. E como eu posso ser condenado se não tinha exame nenhum meu lá? Se e eu fui você, condenado? por exemplo, se você, no caso, então, alega que você não manteve relação com ela, você viu os teus amigos tendo relação com ela? O que eu tive com ela foi muito rápido e eu saí do local. Logo após, eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei sabendo depois de 4 meses que eles me contaram. Realmente nós estávamos... Aham, tá. Se tem um processão desse nas tuas costas, envolvendo você, teu nome, uma acusação gravíssima, gente, vida que segue, rapaziada. Eu não vou querer saber, né? Você não vai querer saber se o seu nome tá envolvido num bagulho tão tenso fora do Brasil ainda. Porque se é no Brasil, o Brasil é aquela grande festa que a gente sabe, né? Se tivesse acontecido isso aqui no Brasil, provavelmente ele estaria de boa, jogando tranquilaço e, mano, zero problema, zero BO. Mas, né, não aconteceu no Brasil. Então, tá vendo? Não convence, mano. Não convence. lá com o consentimento da garota, e inclusive depois a gente saiu dali e foi para outro local, mas eu saí do local e fui embora para casa. Como você já teria ido embora para sua casa? Exatamente. O que você fez depois? Você foi para casa normal? Dormiu? Olha, eu fui para casa, minha esposa estava me esperando, na verdade foi um dia muito diferente, né? Estava dormindo, me esperou, foi tão rápido, tá as provas, tá no processo, nos autos do processo. Como de costume, fui para casa dirigindo tranquilamente, porque no outro dia eu teria treinamento. Você treinava no dia seguinte? Sim. Então você nem beber nessa noite, você provavelmente não bebeu. Ou se bebeu, bebeu muito pouco. Não sou de beber, sou uma pessoa que... Gostei que a Carolina Ferraz já fez a pergunta, mostrando para ele como ele teria que responder, né? Uma entrevista apartidária, né? Uma entrevista que não tem o objetivo de passar um panaço, né? Então, assim, realmente um cunho jornalístico maravilhoso. Quando bebo muito pouco, estava totalmente consciente daquilo que eu estava fazendo, até porque, como eu falei, eu tinha treino no outro dia e eu ia voltar dirigindo, então não teria o porquê eu ficar bebendo. O que aconteceu entre os teus amigos e a vítima? O que eles te narraram depois do fato, visto que você já não estava mais presente? Olha, o que eles me contaram é que eles ficaram com a garota também por um determinado tempo, com o consentimento dela, e logo após eles saíram dali e foram para uma outra discoteca. Eles não se aprofundaram o que deixaram de fazer e, assim, com todo respeito à sua pergunta, ali também já não é mais uma questão minha, né? Eu já não estava mais no local. Mas é bom se lembrar que eu fui condenado por algo coletivo de 6 pessoas num local. Por que só eu estou respondendo por isso? As outras pessoas que estavam no local, eles estão disponíveis, eles estão dispostos. O que aconteceu com os outros 5 envolvidos? Absolutamente nada. Um foi condenado, se eu não me engano, que mora fora do Brasil, e os outros, absolutamente nada. Então, assim, fica bem claro, né, para quem quiser ver, que eles tinham um objetivo principal de tentar me condenar de algo que eu não fiz. Porque todos os outros se dispuseram a ir lá, a depor, a dar o seu depoimento, a mostrar suas provas. Em nenhum momento a justiça italiana chamou nenhum deles. Você já foi condenado lá na Itália em todas as instâncias. Você acredita que a justiça brasileira vai determinar que você cumpra a pena aqui no Brasil? Olha, Carol, do fundo do meu coração, eu espero que a justiça seja feita. Eu espero que eles possam ver as minhas provas, que são provas gritantes, que mostram a minha inocência. Não é uma prova qualquer. Então, eu espero que aqui no Brasil eu possa ter voz que eu não tive lá fora, né? É um tema muito complicado, porque você quer falar, você quer mostrar suas provas e eu não entendi o porquê provas que são tão relevantes para qualquer pessoa, para eles não foram, para a justiça italiana não foi. Um mês depois do fato, ela veio a público, falou com os teus amigos que ela estaria grávida. Depois isso demonstrou que não era verdade. Por que você acha que ela fez isso? O que você acha que isso demonstra diante de todo esse processo? Olha, Carol, tudo me leva a acreditar que essa falsa acusação, eles não quiseram aceitar as minhas provas, porque eu tenho provas que ela não estava grávida, eu fiz todos os exames, ela também fez exame
toxicológico que prova que ela não estava embriagada. Mas eu joguei, Carol, praticamente 9 anos, 10 anos na Europa. Só 4 anos eu joguei na Itália. E eu já cansei de ver histórias de racismos com companheiros meus, com companheiros próximos que jogaram comigo. Vocês podem pesquisar o que acontecia com, por exemplo, eu posso te dar exemplos do Mário Balotelli, que era um jogador negro e sofria muito com isso e jogava para defender a seleção italiana. Outro jogador, o Prince Boateng, que também sofria muito com isso e pediu para que não tivesse mais a possibilidade de jogar porque estava sendo chamado de negro, de macaco. Então, infelizmente, isso tem até hoje, né? O ocorrido foi em 2013, nós estamos em 2024. E o que a justiça italiana fez? O que a justiça faz com relação a isso? Nada, então... Mas ela perguntou da gravidez. E ele respondeu racismo. O que me leva a crer que os mesmos que não fazem nada com esse tipo de ato, que eu repudio o racismo, são os mesmos que me condenaram e que estavam ali no meu julgamento. Um negro, sem voz, sem falar nada. Com certeza, se o meu julgamento milionário fosse para um italiano, para um branco, com certeza seria totalmente diferente. Você acredita que seria totalmente diferente? Sem sombra de dúvidas, porque não tem como, com a quantidade de provas gritantes que eu tenho, ainda assim eu ter sido... Mas como que a justiça simplesmente não aceitou? Foda-se. Tem especialistas, advogado aí no chat? Explica pra nós. Como que simplesmente... Ah, não, a gente não quero. É assim que funciona a justiça na Itália? Sido condenado. Mas todas as provas que você tem, que você somou ao processo e que você apresentou à justiça italiana, demonstram que talvez ela não estivesse tão bêbada, que talvez ela já estivesse com segundas intenções de um flerte ou talvez de uma paquera, mas nenhuma delas isenta o ato em si, de ter ou não ocorrido um estupro. Você pode até ter saído mais cedo, você pode até não ter visto, mas o fato dela não estar bêbada, o fato dela estar ali sozinha, não quer dizer que ela estivesse autorizando nada que veio a acontecer, de uma maneira ou de outra. Você acredita que a justiça na Itália deliberadamente tenha sublimado todas as suas provas só para te prejudicar por uma questão de racismo? Sem sombra de dúvidas, ela faz uma falsa acusação, como se alguém... Mais uma vez, uma pergunta com um ponto de exclamação ao invés de um ponto de interrogação, né? tivesse dado bebida para ela. Isso prova que não. Ou como se ela estivesse fazendo algo inconsciente. E nós também temos provas que ela não estava inconsciente. Quem está inconsciente, como eu respondi para você no começo, não lembra de tudo o que aconteceu. Ela estava consciente do que estava fazendo. Ela não estava inconsciente, ela continuou com os mesmos dançando. Então, eu fui condenado por induzione. Eu não induzi ninguém a beber, não induzi ninguém a estar ali. Então, as provas mostram isso, não é falácia. Vocês podem pesquisar, vocês podem ver nos processos. Então, como eu posso ser condenado de conduzir, de induzir alguém a beber, se as provas mostram isso que não? Então... Em um dos áudios que você tem, você dizendo com um dos seus amigos que ela estava completamente fora de si. Vocês falam, mas como é que ela vai falar alguma coisa? Ela estava completamente fora de si. Então, não é verdade? O que é verdade? O que você está falando agora ou o áudio? O que é verdade foi o que eu relatei no processo. Os áudios foram fora de contexto, como eu te expliquei. Tava demorando pro fora de... A cartinha do fora de contexto, ó, tava dentro do bolso aqui, ó. Uns áudios de pessoas que estavam me perseguindo, que estavam querendo arrumar dinheiro, que estavam querendo, naquele momento, me extorquir. E eu falei, olha, eu falo muitas coisas controversas. Tem hora que eu falo uma coisa, tem hora que eu falo outra, mas o... Olha, se tem um advogado dele atrás da câmera, foi nesse momento que o advogado dele puxou a gravata daqui e levantou pra cá, assim, ó. Deixou bem aqui, assim, a questão da gravata. O contexto daquele áudio é exatamente isso. Eu estava querendo me livrar de uma situação que eles estavam me extorquindo e que não foi verdadeira. Quando eu vi que começou a se tornar tomou uma proporção muito maior, eu procurei os meus advogados e resolvi me defender. Em um dos outros áudios, você também disse que houve sexo oral. Em um outro, mais adiante, você afirma que também houve penetração. O que aconteceu? Você pode
Por gentileza, Se falar. você, se você pegar os áudios completos, Carol, você vê que cada hora eu falo uma coisa e que Por que será que a justiça italiana não aceitou as provas? quem estava me ligando estava me impressionando. O que aconteceu? Você fez. Então, há controvérsias minhas de que eu falo que eu fiz, que eu não fiz, quem é que estava, mas em nenhum momento eu neguei isso para a justiça. Eu fiz lá. O teste do DNA meu que não estava lá foi confirmado. Tem um teste que vai além do nosso conhecimento. Então, um teste da genética minha que não estava lá e ainda assim eu fui condenado. Então, o que eu Uma coisa, outra coisa, né? Ô, Robson. Né? tive com a garota foi algo superficial, algo rápido. Então, Calma. O que eu tive com a garota foi algo superficial, algo rápido. Acabou de falar que não teve nada, que foi embora mais cedo, que a menina ficou com os outros caras. Acabou de falar, mano. Então, o que de fato aconteceu fisicamente entre vocês dois? Nós tivemos uma relação superficial e rápida. Olha, o inocente de Taubaté tá foda, hein? Eu e ela estava em pé, tivemos troca de olhares, a gente trocou beijos. Fora isso, eu fui embora para minha casa e ela continuou no local com os outros se divertindo como uma pessoa totalmente consciente. Em nenhum momento ela empurrou ou falou para, ou em nenhum momento ela gritou. Tinham outras pessoas no local, era um lugar... Ah, porra, aí, tá vendo vocês do chat mais uma vez, seus trouxa? Se a mina não gritou e não falou para, porra. É nessa aí que o Daniel Alves deu 17 versões. totalmente aberto, que qualquer pessoa poderia entrar para colocar o seu casaco. Quando eu vi que ela queria continuar com os outros rapazes, eu fui embora para casa. Então, você sempre foi infiel? Você sempre Caralho, Carolina, calma aí. cometeu infidelidades na sua relação? Carol, nunca. Olha, eu cometi os meus erros como qualquer ser humano, né? E graças a Deus isso já foi resolvido com a minha esposa há 10 anos atrás, né? E eu nunca fui santo, mas obviamente que as pessoas evoluem. Há 10 eu Pera aí, tem uma outra aspa fortíssima aqui. rapazes, eu fui embora para casa. Então, você sempre foi infiel? Você sempre cometeu infidelidades na sua relação? Carol, nunca. Olha, eu cometi os meus erros como qualquer ser humano, né? E graças a Deus isso já foi resolvido com a minha esposa há 10 anos atrás, né? E eu nunca fui santo, mas... Você sempre foi infiel? Carol, nunca. Nunca fui santo. Mas, obviamente que as pessoas evoluem, as pessoas melhoram muito, mas do fato de ter sido irresponsável, inconsequente ali, de estar naquele lugar, isso não significa que eu sou um criminoso. Existe uma linha, existe uma diferença muito grande de você cometer um erro e de você cometer um crime. É isso que as pessoas não podem me julgar. Você tem um filho de 16 anos que também é jogador. O que você diria para o seu filho? Porque o pai tem a função não só de criar, mas de educar. O que você diria para o seu filho? Como você acha que seu filho tem que tratar uma mulher? Olha, com muito respeito, como eu sempre fiz, não só para o meu filho, mas para todos os garotos que estão me assistindo, né? Eu cometi um erro com a minha esposa de estar ali naquele local, mas eu não sou um criminoso, não sou esse Robinho que a mídia está tentando mostrar um outro lado. Ah, a culpa é da mídia, pô, tá vendo? É a mídia é foda. Sempre fui respeitoso, isso, o meu histórico mostra isso com todas as mulheres, sempre trabalhei nos clubes de futebol. Sempre fui respeitoso, meu histórico com todas as mulheres que eu peguei fora do casamento. Sempre, muito respeitoso. Com outras mulheres, eu nunca tive nenhum tipo de problema com isso. Então, não só para os meus filhos, mas para todos os garotos. Toda mulher tem o direito de se defender, toda mulher tem o direito de fazer uma denúncia se ela se sentir coagida. Agora, no meu caso, não foi. No meu caso, é uma falsa acusação. Então, que sirva de exemplos para outros também e que eu possa ser um exemplo positivo para todas as crianças, como sempre fui dentro de... Claro! Um baita exemplo positivo. O DNA deu negativo, mas você é um baita exemplo positivo. A vítima chegou a te pedir dinheiro, além desses 60 mil euros? Diretamente, não, porque ela não tinha o meu telefone, não tinha contato. Indiretamente, como eu falei, pessoas que eu não tinha contato começaram a me extorquir. Você tem que pagar, você tem que dar 60 mil euros, você tem que dar isso, daquilo. Histórias diferentes, como eu já falei, ela tá grávida, não tá. E eu falei, não vou pagar nada, não fiz nada, não cometi nenhum crime, não engravidei ninguém, então não vou pagar nada, não tenho por que pagar. Seria até mais fácil se eu tivesse cometido um crime e eu
pagar para exterminar esse assunto, mas não foi o que aconteceu. Exterminar esse assunto. O Cuca, Que assunto? o Daniel Alves e tantos outros jogadores de futebol acabaram se envolvendo em acusações semelhantes de estupro. Vocês todos têm muito dinheiro, são muito famosos, têm prestígio. O que vocês estão fazendo de errado para que vocês acabem em situações como essa? Olha, como eu falei antes, Carol, todo ser humano ele comete erros, mas cometer um crime pode ser jogador de futebol, pode ser quem for, ele tem que pagar por aquilo que ele fez, como eu falei, que não é o meu caso. Sempre bom deixar bem explicadinho, não é, Robson? Como o seu advogado que está ali com a cartolina segurando as suas respostas. Tá escrito ali, ó. No meu caso, eu fui injustiçado e as provas estão aí que mostram isso. Sim, Robinho. Mais uma vez falando das provas que a justiça olhou e falou: porra, Robinho, vai pedalar pra cima de nós? Mas eu me arrependo, não gosto de falar de outras pessoas, não conheci profundamente o caso do Daniel Alves, que é totalmente diferente do meu. Se eu não me engano, pelo pouco que vi, a vítima foi buscar o seu direito logo após. No meu caso, a mulher que me acusou foi depois de 4 meses procurar a justiça. Enfim, eu... Sim, porque ela não pode ter ficado traumatizada, não. É um caso muito tranquilo pra mulher. Uma coisa muito simples, gente. Uma violência ali numa balada, porra. Né? A mulher, ela não vai ficar traumatizada no sentido de, nossa, é um jogador de futebol de um dos maiores clubes da Itália, milionário, né? Uma personalidade da mídia. Né? Muito tranquilo denunciar uma pessoa dessa. Eu acho que nós, esportistas, temos que dar exemplo. Então, peço perdão a quem ouviu os áudios ou para quem pode ter sido induzido pela mídia porque só ouviu os áudios e acha que eu sou um monstro, que eu me tornei um criminoso. Eu não sou essa pessoa que estão tentando me transformar. Sempre fui respeitoso com todo mundo, com todas as pessoas, com as mulheres. Como eu falei... Sempre fui respeitoso com todas as pessoas, com as mulheres, né, que não são pessoas, né, são uma outra categoria. Posso ter cometido os meus erros, como qualquer ser humano, mas um crime eu nunca cometi. Você sabe que é muito comum vítimas de abuso levarem bastante tempo até se pronunciarem. Existem casos de pessoas que vêm denunciar anos mais tarde, né? Claro que depois de muitos anos o crime pode até ter prescrito, mas existe uma certa dificuldade em quem sofre o abuso conseguir processar e externalizar isso. Então, o fato dela ter, teoricamente, falado só 4 meses depois, também não desmerece... Eu estou me colocando no lugar da vítima, evidentemente. Claro. Acho que é muito difícil, por toda a humilhação, toda a dificuldade que é expor, ainda ter que passar novamente por isso. Não é uma coisa simples, sim, eu imagino. O meu objetivo não é nunca expor a mulher que me acusou. Mas nós temos imagens até hoje, de 2024, que a mulher que me acusou continua com a mesma vítima. Claro que todas as mulheres têm o direito de se defender, de ir lá denunciar mesmo. Eu sou totalmente contra isso. Né? Hã? Como é que é? Pera. Calma lá. Eu acho que eu entendi errado. Eu espero que eu tenha entendido errado. Calma aí. É expor, ainda ter que passar novamente por isso, não é uma coisa simples, eu imagino. O meu objetivo não é nunca expor a mulher que me acusou. Mas nós temos imagens até hoje, de 2024, que a mulher que me acusou continua com a mesma vítima. Claro que eles têm o direito de se defender, de ir lá denunciar mesmo. Eu sou totalmente contra isso. Né? Você é totalmente contra a mulher ir lá denunciar e se defender? Foi o que eu entendi. Eu entendi errado, chat? Ou eu tô ficando maluco? Graças a Deus eu tenho mãe, eu tenho esposa, eu tenho filhas. Então, isso é algo terrível e que tem que pagar mesmo, com pena. Quem cometeu esse tipo de crime tem que pagar de acordo com a justiça, mas não foi o meu caso. O meu caso é uma mentira que as provas estão aí para quem quiser ver. O meu caso... Meu Deus do céu, de novo. É uma falsa acusação. Então, do mesmo jeito que existem casos que são verdadeiros e quem cometeu esse crime tem que pagar, nós também temos casos como o do Johnny Depp, que a moça mentiu e depois de anos foi descoberto que ela estava mentindo. Temos inúmeros casos que, não quero citar nomes, de outras mulheres que denunciaram e depois foram comprovados que era mentira. Então, temos que ver caso a caso. Então, você nega veementemente o estupro? Veementemente. Nem da sua parte, não só da sua, como também dos teus amigos? Da minha parte, da parte daqueles poucos que eram meus amigos que estavam ali, em nenhum momento houve nada
sem o consentimento da garota. Que não houvesse consentimento Nada. dela. Nada. Com certeza, a vítima vai estar assistindo essa entrevista, muito provavelmente. Você gostaria de dizer alguma coisa para ela? Nada. Eu acho que o que eu tenho que dizer é para minha família, para a justiça, né? Que eu nunca fui um criminoso, não cometi um crime. As imagens estão aí para todos aqueles que querem ver a verdade, que de repente possa ter uma imagem minha que tentaram construir nos últimos dias, nos últimos anos, que não é verdadeira. Então, não tenho nada a declarar para dizer para ela. Simplesmente que eu sou inocente e que as provas estão para quem quiser ver. E se você pudesse agora pedir desculpas, se fosse o caso de que você viesse a pedir desculpas para alguém, para quem seria e qual seria seu pedido? Sem sombra de dúvidas, para minha esposa. Desculpa para minha esposa. Desculpa para todas as mulheres que gostam de mim, que me acompanharam, que de repente foram induzidas pelos áudios, que só viram os áudios ou ouviram fora de contexto. Então, peço perdão pelos áudios grosseiros que fiz. Como qualquer ser humano, eu erro, sou falho, sou humano, como você que está me assistindo, como você, Carol. Mas um criminoso, nunca. Nunca cometi um crime, nem nunca vou cometer. Eu acho que os meus pais me deram educação, me deram princípios. Eu sei respeitar todo mundo, e inclusive as mulheres. Se você... De novo, você respeitar todo mundo, inclusive, essa outra categoria. Estivesse em um grupo, em uma festa, e dentro desse grupo uma mulher tivesse realmente bebido demais, tivesse vulnerável, passando do ponto, você visse que ela estaria se colocando numa situação de risco, hoje, você ajudaria essa mulher? Sem sombra de dúvidas, e nem... Olha, mas essas perguntas também eu vou te contar, hein? Ela faz uma pergunta um pouquinho mais capciosa e depois ela só vem com o pano, hein? Ela só vem arrastando o pano no chão. encostaria, nunca faria nada com uma mulher, como nunca fiz nada com uma mulher. Ela perguntou só se você ia ajudar o arrombado, não se você faria alguma coisa. Sem o consentimento. Calma, meu. Também, olha, tá vendo o que eu tô falando? Não convence, mano. Não adianta. Dela, obviamente. Então, uma mulher pode demorar muito tempo para fazer uma denúncia, porque às vezes são até anos, elas levam até para processar e conseguir externalizar. Como é que você acha disso? Olha, Carol, eu sei que tem mulheres que demoram anos, né? E toda mulher tem o direito de se pronunciar, mesmo que seja depois de muito tempo, mas que não foi o caso. Ela saiu com 6 rapazes que ela mesma acusa para continuar uma outra festa, uma outra discoteca. Então, você que é mulher, você que está me assistindo que é mulher, quem sofre uma violência tão terrível com 6 pessoas e logo após não se sente coagida, você consegue sair com os mesmos que te violentaram para ir para uma outra festa? Então, me parece muito difícil que isso tenha Mas a mina não estava inconsciente, como você disse no áudio, que ela não estava lembrando de nada, não sabia nem onde ela estava. acontecido. Não dá para você sair com as mesmas pessoas que te violentaram para continuar uma outra festa. Mas, como eu já disse anteriormente, isso não quer dizer que não tenha acontecido. Muitas vezes as situações são confusas. Talvez até no exato momento ela nem tenha tido consciência de que tenha sofrido um abuso. Podia estar muito alterada, podia estar com a cabeça em outro lugar e ter realmente levado até um tempo para conseguir entender tudo o que aconteceu. Sim, mas o pós mostra que ela não estava alterada, porque quem está alterada não consegue mandar mensagem para amiga dizendo que está bem, pode vir me buscar, aonde a gente vai. Então, se você está alterada para fazer alguma coisa, como que você está alterada para fazer outra? Se você está muito embriagada, você não consegue mandar uma mensagem, você não consegue processar. Consegue sim. Consegue sim. Inclusive o que tem de gente que manda mensagem pra ex, bebaço, bebaça, consegue. Ou se consegue, é quando mais consegue. E muito menos sair com os mesmos para ir para uma outra discoteca. As pessoas não sabem o que eu estou passando. Eu estou aqui te dando uma entrevista, sempre procurei ser uma pessoa muito alegre. O que você está passando? Conta pra gente. Sempre procurei ser uma pessoa alegre, mas as pessoas não sabem o que é você ser condenado por algo que você não fez. Ninguém sabe o quanto eu já chorei. Sabe? No Brasil, é o que mais tem. Quanto isso tem desgastado. Tudo depende também da sua classe social, né? E do seu poder aquisitivo, no caso. Mas tem muito. A minha família, minha esposa, os meus filhos. Eu tenho filhos. Em determinado momento, eu estou me vendo num filme. Um filme que você tem todas as provas que mostram a sua verdade, que mostram que você... E ninguém quer ouvir. Ninguém quer ver, ninguém quer ouvir. Eu não estou pedindo para me inocentarem sem provas. Eu tenho as provas que mostram. Porque eu não sou esse monstro que estão tentando construir. Eu nunca cometi um crime, nunca. Você é um homem
super bem-sucedido, um atleta de ponta que recebeu, já tem vários prêmios. Você é um homem que tem bastante, você tem muito dinheiro, você tem uma família, você tem filhos. Supostamente nós olhando de fora para você, você tem tudo. Por que você foi se meter numa confusão como essa, Robinho? Olha, me arrependo amargamente de não ter ido embora com a minha esposa naquele local. E às vezes as coisas acontecem para que a gente possa amadurecer como ser humano. Como eu falei no começo da entrevista, já cometi muitos erros, não tenho problema algum em vir pedir desculpa se eu cometer um erro com você ou contra qualquer ser humano. Nós, seres humanos, nós erramos, às vezes falamos algo que não era para falar, fazemos algo que não era para fazer. Agora, o erro que eu cometi não foi um crime. Como eu falei, existe uma distância muito grande de você cometer um erro, de estar ali tentando se divertir com os amigos há 10 anos atrás, do que você ser um criminoso, ser um monstro que comete atrocidades. Quem é o Robinho de 10 anos atrás? Quem é o Robinho de hoje? Olha, muito mais maduro, tranquilo, muito mais família. Obviamente eu tenho uma vida totalmente diferente da vida que eu tinha, não frequento mais balada, hoje eu sou cristão, não frequento mais os lugares que eu frequentava, tenho um linguajar totalmente diferente e diante de tantas lutas, de tantas acusações, isso tem tirado a minha paz, tem tentado tirar a minha alegria, né? Então eu espero que a voz que eu não tive lá fora, eu espero que tenha aqui no Brasil, que a justiça seja feita e que todos aqueles que julgam sem ter provas possam olhar as minhas provas, a todos aqueles que um dia me viram jogar com um sorriso no rosto. Eu não sou esse monstro aí, eu não sou uma pessoa dentro de campo, eu não fui uma pessoa durante 10 anos e me tornei outra, não. Eu continuo sendo respeitoso, carinhoso, não sou uma pessoa violenta com ninguém, nunca tive isso, histórico de violência. Então, isso que estão tentando me transformar, posso afirmar para qualquer um que não é verdade. A sua esposa, logo no ocorrido em um dos áudios também, ela pede para que você se afaste dessas pessoas porque eles não são amigos verdadeiros, para que você não conviva mais com eles. E você disse que vai se afastar. Você acha que você acabou se envolvendo nesse tipo de situação porque você está andando com más companhias? Olha, eu não costumo culpar os outros pelos meus erros, né? Eu sou um ser humano que cometo erros. Obviamente, você como jogador de futebol, você amadurece muito. Quando você é mais novo, todo mundo que se aproxima de você, você não tem controle. Tem pessoas que se dizem ser seus amigos, mas depois no futuro você vai vendo que não são seus amigos, que não são pessoas que te amam e que querem o seu Caramba, os caras são pastor até no sobrenome na Record, olha lá. bem. E eu aprendi a minha lição. Hoje eu sou uma outra pessoa. Com certeza, as pessoas que eu me relaciono hoje são pessoas totalmente diferentes das pessoas que eu me relacionava há 10 anos atrás. E eu aprendi a minha lição e minha esposa tinha razão. Então, foi apenas uma traição, se podemos dizer assim. Não houve, de fato, estupro. Nunca, nunca, nunca. Não houve de fato. Os fatos mostram isso, as provas estão aí, que jamais eu cometeria um crime dessa magnitude. Nem nenhum outro. Você jamais se imporia em uma mulher? Jamais. Sempre respeitei todas as mulheres. Sei muito bem que não é não, né? E como eu falei... Aham. Oh, se tem um cara que sabe. Eu tenho mulheres na minha casa. Tem a minha mãe que convive comigo, tem a minha esposa, eu tenho uma filha. Então, eu, assim como qualquer mulher, eu sou totalmente contra a violência, o abuso, a falta de respeito. Pô, que bom, hein, Robinho? Grande ser humano, hein? Porra, que legal. E vocês aí, vocês são contra a violência ou vocês são a favor da violência? Como é que estão? Nossa, pô, que grande ser humano. Isso aqui, puto, quando morrer vai virar santo. Ah, a igreja já preparou, não é que se ele tá na Record, ele não pode virar santo, né? Que lá na Record é mais o pessoal que gosta de chutar mesmo o santo. Mas enfim, vai ser beatificado aí, vai... cara que é contra a violência? Nossa senhora, porra, isso aí vai... Caminho do céu tá ó, aberto pra ele. E independente de ser jogador de futebol ou qualquer ser humano normal, quem comete esse tipo de crime tem que pagar pelo que fez, né? Mas isso que não é o meu caso. Eu sempre respeitei as mulheres e estou sendo vítima de uma falsa acusação e as provas estão aí para quem quiser ver e ouvir. Nossa, mas esse textinho decoreba dele também tá... Puta que pariu. Ou seja, você não está negando que não houve uma relação entre vocês. Eu nunca neguei que não houve. Você só disse que foi uma relação consensual. Consensual. Autorizada por ela, por vocês dois, e depois você foi embora. Exatamente isso. Nunca neguei. Inclusive, eu poderia ter negado, Carol, porque não tem o meu DNA lá. Mas eu não sou mentiroso e não preciso mentir. Eu tive algo muito superficial e rápido com ela naquele momento, normal, ela estava de pé. Nenhum momento teve empurra, para, não. Dali eu fui embora para casa. Eu poderia ter mentido, não tem DNA meu.
como que não tem o meu DNA, não tem nada meu lá e ainda assim eu fui condenado? Então, só me resta aqui que foi racismo, exatamente isso. O que aconteceu com os meus companheiros lá que eu via no dia a dia, eles sendo chamados de macaco e jogando banana e ninguém tomava nenhuma providência, foram essas pessoas que me julgaram. É o negro que está aqui, o que ela falou, não vamos apurar, o que ela falou está falado e vamos dar condenação. Como é que está a sua vida hoje? Olha, eu procuro mesmo em meio, né, às dificuldades, Pelo padrão da casa, a gente viu que tá difícil. as mentiras e as calúnias que saem na internet ao meu respeito em todo momento, eu procuro tentar cuidar da minha família, cuidar da minha esposa, E em manifestação escondido a favor do Bolsonaro. cuidar do meu pai que teve um problema de saúde muito sério e tentar praticar o meu esporte, que é o que eu gosto, que me deixa mais tranquilo, que me deixa mais leve, né? Quando eu estou em casa, sai na imprensa que eu estou foragido da polícia. Mentira. Estou totalmente à disposição da justiça. Se eu estou jogando futevôlei e eu dou um sorriso, eu não posso sorrir porque eu sou um criminoso não pode sorrir. Então eles estão tentando me perseguir de alguma maneira. Em todos os lugares que eu vou, eles querem me perseguir. Se eu estou em casa, tem câmera na porta da minha casa. Se eu vou jogar futebol, eles colocam um drone para ficar me filmando, para ver o que eu estou fazendo. Eu sou um ser humano normal, como qualquer outro. Levo os meus filhos na escola, vou jogar meu futebol, vou praticar meu esporte. A vida inteira eu pratiquei esporte desde os 4 anos. Então a minha vida tem sido isso, né? Tentar fugir dessa perseguição e, ao mesmo tempo, ter tranquilidade para provar a minha inocência. Itália, nunca mais. Olha, Carol, eu procuro sempre levar as coisas positivas de qualquer lugar, de você, de qualquer pessoa. Eu não sou uma pessoa que guarda mágoa. Eu acho que quem guarda mágoa só fica trazendo coisas ruins para si. As lembranças que eu tenho da Itália é dos gols que eu fiz, dos jogos maravilhosos que eu joguei. É isso, essas coisas eu procuro esquecer, né? Os erros que cometi não foram criminosos, não sou um criminoso, mas eu não levo nada negativo da Itália. Pelo contrário, eu procuro levar sempre as coisas positivas. Não, então vai lá pra Itália, pô. Porra, compra uma passagem e encosta lá em Roma. Vai lá. Boa. Vai lá visitar o Coliseu. Vai lá, pô. Cola lá. Passa lá no check-in do aeroporto, lá na imigração. Tranquilo, pô. Tranquilo. Vai lá fazer uma visita, Torre de Pisa. Vai lá tirar fotinho com a torre, empurrando a torre torta, assim. Vai lá, pô. Tá tranquilo. De cada Coisa lugar que boa. você- Só coisas boas. Vai lá, brilha. Olha, eu vou te falar, hein. Tá aí. Tá aí. E aí, convenceu vocês? Quem tá convencido aí,